honestamente, eu e você precisamos entender qual a importância da espera, porque emocionalmente, para a maioria de nós, ela gera desconforto. Eu admiro quando eu encontro assim, uma pessoa que é paciente. E daquela paciente que ela está de boa, tem que esperar ela estar de boa. Né? Porque assim, às vezes eu espero porque eu não tenho opção. Né? E nem sempre dentro de mim eu estou no melhor dos sentimentos enquanto espero. Com o tempo, obviamente, eu fui obrigado a crescer, a amadurecer, a aprender, a entender a importância da espera. Mas uma das coisas que me ajudou foi compreender no plano de Deus aonde ela entra. E a segunda coisa que eu quero destacar aqui, e aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo do que no primeiro, é que a espera nos ajuda a amadurecer. Você pode repetir isso comigo? Diga: a espera nos ajuda a amadurecer. Em Gálatas, no capítulo 4, nos versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, a Bíblia está dizendo que quando o herdeiro é menor de idade, ele, legalmente falando, é herdeiro. Mas enquanto menor de idade, a Bíblia diz, na casa, em nada difere de um escravo. Por quê? Porque ele ainda não pode ter acesso à herança. E o texto simplesmente nos diz que, apesar de ser senhor de tudo, ele vai ficar sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Porque o pai normalmente não permitia que o filho acessasse a herança enquanto criança, enquanto menor de idade, porque ele não tinha poder de gestão. Se você olhar Lucas 15, de 11 a 32, na parábola do filho pródigo, a gente descobre que quem acessa a herança antes de ter amadurecido, ele normalmente vai desperdiçar aquilo a que teve acesso. Eu lembro de um dia que uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu estava lendo um artigo, e esse artigo dizia que mesmo em países de primeiro mundo, não era só nos de terceiro não, mais de 90% dos ganhadores de grandes prêmios em loteria, ele falou, não estamos nem falando de prêmio pequeno, dos grandes prêmios de loteria, eles conseguem simplesmente dissipar tudo que ganharam em menos de um ano. Um pequeno percentual vai dissipar em até 2 anos. E normalmente quem não dissipou no primeiro, no segundo, que é muito pequenininho o que sobra, esse sim vai conservar o dinheiro ou vai fazê-lo trabalhar. Aí ele olhou para mim e falou, isso me remete a uma conclusão. Eu falei, qual? Ele falou, esse dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, é mais fácil jogar a culpa na maldição do que na falta de um poder de gestão. Olhei para ele e falei, você sabia que normalmente as empresas que viraram impérios bilionários, elas dificilmente vão durar muitas gerações? Que normalmente a próxima geração que assume o comando da empresa vai quebrar essas empresas que cresceram? Ele falou, não. Eu falei, a estatística é bem parecida. E o que a gente tem de similar, e não estou aqui advogando e nem dizendo para você ficar jogando na loteria, mas é que em vez de espiritualizar que o dinheiro se perde porque é amaldiçoado, a maioria das pessoas que acessa algo para o qual não está pronto e não tem condições de gerir aquilo, ela normalmente tende a meter o pé pelas mãos e perder isso tudo. Quando você pensa nessa perspectiva, isso deveria levar eu e você a entender que em relação ao chamado de Deus, ao plano e ao propósito de Deus para as nossas vidas, as coisas que Deus quer fazer não apenas em nós, mas através de nós, existe uma similaridade, um entendimento, né, a respeito de preparação. Então, por exemplo, a Bíblia fala a respeito do obreiro aprovado, e essa aprovação não é meramente da parte de Deus. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Então, para que eu seja aprovado por Ele, existe um posicionamento da minha parte, onde eu preencha determinados requisitos e Ele possa então fazer aquilo que Ele tinha em mente. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes nas Escrituras, você vai perceber Deus trabalhando com as pessoas em prazos que são longos. É o tipo de coisa que eu não enxergava quando era garoto, que para mim tudo era para ontem. Né? E demorou para eu perceber, até lendo a Bíblia. Deus faz uma promessa a Abraão, vou te dar um filho. 25 anos. E tinha hora que eu ficava pensando, por que que quando o Senhor promete uma coisa, o Senhor fala tanto tempo antes? Né? Deus diz para Davi, eu vou te dar o reino. No mínimo 15 anos esperando. Aí você vê que o Abraão, que esperou 25 anos para ter um filho, quando o filho finalmente cresce e se casa. A Bíblia diz que Isaac se casou aos 40 anos. Eu fico pensando,
Eu, no lugar de Abraão, já esperei 25 anos para ver o filho nascer. Agora, esperar mais 40 para o filho casar, para depois imaginar quando é que essa posteridade vem. Eu, no lugar de Abraão, não tinha esperado mais do que os 18. Aliás, eu nem sou Abraão, meu filho casou aos 18. Né? Então, eu fico pensando comigo mesmo, da onde esse camarada conseguiu esperar? Agora, o curioso é que o Isaac casa, e a semelhança da mãe, ele se casa com uma mulher que também não podia ter filhos. O homem que herdou a promessa do pai, eu vou te dar uma descendência numerosa, também está diante do mesmo problema, não pode ter filhos. A Bíblia diz assim, que Isaac orou insistentemente ao Senhor. E Deus ouviu a sua voz, ele deu os filhos, nasceu logo gêmeos. Aí eu li esse texto, a sensação que eu tinha era assim, que ele orou tanto que Deus disse, tá bom, toma, e que nem 9 meses precisou, né, de gestação para as crianças nascer. Quando você vai ler lá o texto bíblico, de Gênesis 25, a Bíblia diz, era Isaac da idade de 60 anos, quando lhe nasceram os gêmeos. Casou aos 40, orou com insistência, aos 60 os filhos chegaram, mais 20 anos. E a gente pode te dar exemplo após exemplo nas Escrituras. Eu não sei que idade José tinha quando teve os sonhos de Deus sobre ele estar numa posição de governo, mesmo diante da sua família. Mas a Bíblia diz que aos 17 anos de idade ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. A Bíblia diz que aos 30 ele sai da cadeia para começar a viver o cumprimento. Então, só a primeira etapa levou pelo menos 13 anos. Até que os seus irmãos chegassem, porque aparece no segundo ano da fome, você pode jogar mais 9. Então ele estava com quase 40 anos de idade. Então, ao longo das Escrituras, quando a gente olha, as coisas não são tão rápidas, automáticas ou instantâneas como eu e você gostaríamos que fosse. A pergunta a ser feita é, José vai para o Egito, vendido, traído pelos seus irmãos, embora fosse fiel a Deus. Lá na casa de Potifar ele começa a prosperar, as coisas estão dando certo. Mas para ser fiel a Deus, e porque recusa a proposta da mulher de Potifar, ele é injustamente preso. Agora, na prisão, a Bíblia fala de uma ocasião que ele vê uma oportunidade. Qual oportunidade? 2 dos oficiais principais de Faraó, Gênesis 40 diz isso, vão parar na cadeia. Para os 2 terem ido para a cadeia, provavelmente levantou-se a ideia de uma conspiração contra o rei, mas isso ainda não tinha sido investigado, porque senão os 2 estariam mortos. Quando aqueles 2 estão lá na prisão, cada um tem um sonho. José interpreta o sonho de um, o sonho do outro. Para o primeiro ele diz, deu bom. Em 3 dias você sai da prisão, vai ser restaurado ao seu carro, sua vida volta ao normal. Para o segundo, que era o copeiro, ele diz, deu ruim, perdeu. Ele diz, em 3 dias tu está morto, né? A coisa vai complicar para o seu lado. Mas a hora que ele dá a palavra para o copeiro, não para o padeiro que vai morrer, mas para o copeiro que vai ser promovido, José termina e diz assim, e quando você for restituído ao seu cargo diante de Faraó, lembra do teu servo aqui, que te ofereceu consolo na hora difícil, que te trouxe uma palavra de alento. E a Bíblia diz que quando tudo aquilo aconteceu, a Bíblia diz que o copeiro não se lembrou de José. Eu fico pensando, essa história é para você passar o resto da vida contando para os filhos, para os netos. Né? Olha, eu estava preso, morrendo de medo, não sabia o que ia acontecer, tive um sonho. O cara interpretou o sonho, me deu uma palavra de Deus, aconteceu tudo exatamente do jeito que ele falou. Quem é que esquece uma coisa dessa? Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Curioso é que 2 anos depois ele vai lembrar. Então você não pode dizer que o problema é de memória. Né? Porque a probabilidade de lembrar era mais cedo e não 2 anos depois do ocorrido. Mas muitas vezes o que eu e você não paramos para pensar é que Deus sabe lidar e gerenciar as circunstâncias de uma forma que eu e você não temos a menor noção. Quando José conversa com o copeiro, Gênesis 40, 14 e 15 diz que ele fala assim, porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Quando você ouve o discurso de José, é um discurso de dor, de alguém que está ferido, de alguém que está machucado, de alguém que está dizendo, me ajuda a sair desse lugar, porque aqui a coisa não vai virar, as coisas não vão funcionar. Agora a pergunta é, se o copeiro tivesse lembrado de José, e tivesse feito menção de José a Faraó, e conseguisse usar sua influência para tirar José da cadeia, o que é que seria de José? Assistente de cozinha? Muitas vezes eu e você, a gente acha que tem
planos e ideias perfeitas para viver o plano de Deus, mas a melhor ideia para viver o plano de Deus é a do próprio Deus. A verdade é que José, nesse momento, está com o coração ferido, machucado. Enquanto eu e você estamos feridos e machucados, não é hora de ser promovido. Quem é promovido com o coração ferido, na hora que tiver a oportunidade, vai pisar em quem o machucou, em vez de servir as pessoas que o machucaram, que o feriram. O que é que Deus queria de José? Que ele fosse um instrumento da parte de Deus para sustentar os irmãos que o injustiçaram. Mesmo com tudo aquilo que fizeram, Deus diz, eu quero que você pague o mal com o bem, eu quero que você externe o meu coração. Eu acredito que você dá conta disso. Naquele momento inicial, José não estava pronto. E muitas vezes Deus não pode deixar que as coisas aconteçam depressa na minha e na sua vida. Porque sem a espera, eu e você não vamos passar pelos processos de amadurecimento, de correção, de ajuste, que eu e você precisamos passar. E quando eu olho para as Escrituras, eu não consigo, é lógico que hoje é muito mais fácil falar disso, né? Eu não consigo simplesmente ignorar a importância de processos e que os processos têm que ser respeitados.